Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína e estou aqui para trazer a palavra de Deus de uma maneira simples e fácil para o seu entendimento. E hoje eu quero bater um papo com vocês, muito relevante, que pode virar algumas chaves na sua cabeça. Muitas pessoas me questionam: ai, pastora Janaína, como que eu consigo honrar um marido quando ele não me honra? Como eu consigo honrar o meu líder quando ele não me honra? Como eu consigo honrar uma pessoa que não retribui essa honra? E hoje nós vamos falar disso de uma maneira simples e fácil para o seu entendimento. Se você já está aqui comigo até agora, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque dessa forma nós alcançaremos mais vidas. Mas hoje eu quero falar com você a respeito de um homem que para mim foi incrível, um exemplo de liderança e que nos ensina muito a respeito de honra. E hoje nós vamos falar em 1 Samuel, capítulo 24, eu quero ler o versículo 8 com você. Nós vamos falar de um momento crucial na história de Davi, para que você possa entender o contexto do que eu estou falando. Eu quero explicar esse contexto primeiro para que você possa alcançar efetivamente o que eu quero dizer com esse texto. Então, para iniciar esse cronograma, essa ordem cronológica, eu quero contar para vocês hoje a respeito de Davi, que foi o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, mas que esse homem ele tem coisas poderosas para ensinar para nós. Mas se eu pudesse arriscar, eu diria que Davi foi um dos homens que mais exerceu a honra nessa terra, uma das maiores referências quando a gente fala de honra, e eu quero falar um pouquinho dessa história com você. Você já conhece talvez alguma coisa a respeito da história do rei Davi, mas o rei Davi ele foi ungido ainda muito novo. Alguns historiadores dizem que por volta de 17 anos, quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai. A Bíblia fala que ele era um jovem pequeno, de baixa estatura, e que vivia nos campos pastando lá, no pasto com as ovelhas, para que ele pudesse cuidar dessas ovelhas. A Bíblia fala que ele era muito corajoso. Então a gente tem um jovem com 17 anos que cuidava das ovelhas que não eram dele, eram as ovelhas de seu pai. E ele honrava o pai, a mãe dele, o seu pai ali cuidando das ovelhas que não eram dele. O pai dele delegava essa função para ele. E os seus irmãos, eles iam cuidando das coisas que desenvolviam, né, suas habilidades. Então eles iam para a guerra, eles guerreavam, eles batalhavam, lutavam. E tudo isso, tá? Davi ficava escondido no campo com as suas ovelhas, com as ovelhas que ele cuidava, que eram ovelhas do seu pai. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você hoje, com o tema que a gente vai falar, é que você pode mudar a história da sua vida com basicamente um princípio que é uma chave poderosa. Pastora, que princípio é esse poderoso? Eu quero falar hoje do princípio da honra. Davi era um exemplo de conduta. Ele honrava seu pai, ele honrava sua família, ele cuidava das suas ovelhas com muito empenho. A Bíblia fala que ele enfrentou urso e leão para proteger suas ovelhinhas. Então você vê o cuidado com as ovelhas de seu pai. E naquele tempo, Saul, ele era o rei de Israel. Era aquele rei que tinha força, tinha poder, e todos estavam já ali acostumados com Davi. Então a Bíblia fala que, com Saul, e a Bíblia fala que em um determinado momento o Senhor rejeita Saul. O Senhor fica muito chateado com a conduta e a postura de Saul, e aí ele quer prover para si um novo rei. A Bíblia fala que ele escolhe esse novo rei, e ele estava provendo para si um novo rei que substituiria Saul. Então a Bíblia fala que ele escolhe Davi, e Davi ele é ungido rei de Israel com apenas 17 anos. Apesar de ter sido ungido como rei, ele não toma o trono no momento que ele é ungido. E se você ainda não sabe o que é ungido, é uma cerimônia
onde um óleo é derramado na cabeça da pessoa que está sendo ungida e ela sobe num nível espiritual. A partir de hoje você se tornará um pastor. Estou falando nos tempos de hoje para você entender. Você se tornará um pastor a partir de hoje. Então eu vou te ungir. E é derramado um óleo na cabeça. Então a Bíblia fala que o Senhor manda Samuel ir lá e ungir Davi. Então ele é ungido rei naquele tempo. E em determinado momento que ele é ungido, ele segue a vida dele normalmente. Toda a sua família já sabia que ele se tornaria um rei, né? Tomaria o trono. Mas naquele momento da unção, ele é considerado no coração de Deus rei de Israel. E aí, gente, é a hora que começa o treinamento de Davi. Davi passa por grandes lutas, grandes batalhas, e aí ele enfrenta o gigante Golias, ele vence a batalha. Um homem que nunca guerreou, um homem que sempre esteve no campo, não estava acostumado com batalha, mas tem coragem suficiente para enfrentar um gigante. Então Davi enfrenta esse gigante, ele vence, e aí ele recebe a recompensa pela vitória, que foi se casar com a filha do rei e poder ir morar no palácio. Então preste atenção no que eu quero falar com você. Às vezes Deus te separa para uma coisa, o que não significa que você vai fazer e exercer isso de imediato. Você é treinado, você passa por um processo para chegar no lugar que Deus já te colocou. Preste bem atenção, Deus já te colocou numa posição de honra. Basta que você se permita viver o processo até sentar no trono. Então, Davi ali é humilhado por seus irmãos no longo do processo, debocham dele, ele enfrenta o gigante, ele vence o gigante, ele é honrado para entrar no palácio, ele se casa com a filha do rei. Porém, o rei começa a não gostar mais de Davi. Ele passa a ser tomado por uma influência maligna e ele simplesmente ele persegue Davi. E aí a Bíblia fala que nessa perseguição Davi começa a fugir, porque Davi conhece o princípio da honra. Davi conhece a palavra de Deus. Então ele fala que jamais tocaria em um ungido do Senhor e ele reconhece que Saul, o rei, apesar de ter sido reprovado por Deus, ele é um ungido do Senhor. E aí agora eu quero ler com vocês um versículo que está em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 8, diz o seguinte, a palavra do Senhor para nós. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo, Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Preste atenção que eu vou explicar agora o cenário da leitura, já contextualizando tudo que está acontecendo. Saul começa a perseguir Davi, mesmo Davi servindo a ele. A Bíblia fala não, historiadores dizem que do dia que Davi foi ungido, até ele tomar posse do trono, levou uma média de 18 anos. Presta bem atenção, ele levou 18 anos para poder se tornar rei de Israel, apesar de ter sido ungido há 18 anos atrás. Então a primeira coisa que eu quero que você frise na sua cabeça é, não importa o tempo, se Deus já te colocou numa posição, ele pode levar 20 anos, como pode levar 1 ano, como pode levar 5. Cabe a você percorrer o processo até você chegar no trono. Quando eu falo chegar no trono, gente, eu tô falando de você tomar o lugar que é seu. Davi foi ungido rei e levou até 18 anos para poder tomar o trono. Então, Davi foi paciente, Davi percorreu o seu caminho, Davi não ficou desesperado, não ficou ansioso, Davi prosseguiu em direção ao trono. Só que nesse texto que a gente acabou de ler, tá acontecendo uma coisa específica, tá? Davi está fugindo de Saul, Saul está percorrendo as terras atrás, perseguindo Davi. E nessa perseguição que ele está ali vivendo, né? Davi fugindo com seu exército, Saul vindo com um exército grandioso atrás dele, Davi se esconde numa caverna. E aí a Bíblia fala que dentro dessa caverna, enquanto eles estavam escondidos, entra Saul.
Saul vai lá para fazer o número 2 para ir ao banheiro, e acredite, eles faziam isso. Mas no momento que ele estava ali, né, despido para fazer as suas necessidades, ele pega e deixa seu manto de um lado para não se sujar, obviamente. E Davi corta um pedaço do manto. E os seus amigos que estavam ali ficaram dizendo: olá, Davi, é Saul, vamos pegar ele. O Senhor entregou os seus inimigos nas tuas mãos. Mas se você for ler o versículo 6, olha o que diz. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. E com essas palavras, versículo 7, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então, preste atenção. Davi conhecia o princípio da honra, gente. Davi não desonrou Saul, mesmo tendo a oportunidade de fazê-lo, mesmo tendo sido perseguido por ele. Saul queria matar Davi, gente. Saul queria matar e destruir Davi. Então, o que eu quero trazer de reflexão para a minha vida e para a sua vida hoje, tá? Aquilo que é seu já está preparado. Você não precisa passar por cima de ninguém, você não precisa fazer nada para acelerar o processo. Aquilo que Deus tem para você já está escrito, você só precisa permanecer no caminho. A única pessoa capaz de mudar a rota daquilo que Deus planejou para você é você mesmo. Então, o que eu quero deixar claro para você? Davi sabia que ele era ungido rei, ele já tinha sido ungido rei, mas ele não pode ferir a palavra para se tornar rei. Então, Davi entende que se ele toca no ungido do Senhor, que era Saul, ele jamais chegaria naquele lugar que Deus tinha para ele. Tá, pastora Janaína, entendi. O que você quer falar a respeito disso? Eu quero dizer para você que o princípio da honra é um dos princípios mais poderosos que existem na Bíblia. Honrar é uma forma de amar. E amor é sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Vou dar um exemplo para você, tá? Se eu tenho um pedaço de pão aqui agora e eu não tenho o que comer e eu não posso dividir com ninguém, e eu e o meu filho aqui. Você acha que eu comeria esse pedaço de pão? Claramente eu não comeria. Eu daria o meu pedaço de pão para o meu filho e escolheria morrer, se eu não tivesse mais o que comer. Honra é você ter o próximo numa posição mais elevada do que a sua. Eu estou até fazendo uma campanha de honra na nossa igreja, né? Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas a gente fez uma campanha de honra na nossa igreja, nesse período nós estamos já finalizando, onde eu tento explicar para as pessoas que o princípio da honra ele é muito poderoso. E quando a gente fala de honra, a gente está falando de uma forma de amor. E Davi demonstrava esse amor com suas atitudes, porque o dizer eu te amo é muito fácil. Honrar quem não te honra é o segredo. Davi, ele estava ali sendo perseguido por Saul e teve a oportunidade de pegar Saul desprevenido, fazendo o número 2, simplesmente resolve não fazer, porque ele diz: ai de mim que eu faça tal coisa, porque ele é ungido do Senhor. Estendendo eu a minha mão contra ele, não posso fazer isso, porque ele é ungido do Senhor. Então preste bem atenção. Davi não infringe o princípio da honra, porque ele sabe que aquilo que Deus prometeu vai ser cumprido. E eu quero trazer isso para os dias de hoje, para você que está me assistindo aí. Talvez seja muito difícil você alcançar aquilo que eu quero falar. Mas quando eu comecei a colocar em prática o princípio da honra, eu experimentei o sobrenatural de Deus na minha vida, tanto na profissional quanto no meu casamento. Eu passei a honrar. Pastora Janaína, mas o meu marido não me honra. Não é sobre você dar algo e receber algo. Honra é você só entregar. É você colocar o teu próximo, aquele que está próximo de você, numa posição superior à sua.
Então você precisa entender que o princípio da honra é uma chave que vira e abre portas sobre a tua vida. Então muitas vezes eu queria matar meu marido, gente. Mas ele chegava alcoolizado, ele debochava de mim, ele lançava palavras contrárias àquilo que eu acreditava. E eu prosseguia honrando ele. Porque quando você honra, você mexe no reino espiritual. A honra é um segredo muito poderoso e talvez vocês estejam se perguntando, mas por quê, pastora? Eu vou explicar uma coisa para vocês, que eu expliquei nesse dia, um dos dias da nossa série Honra. Satanás, ele tinha, se você for ler Isaías, você vai ver que ele era muito belo, ele era diferente de todos os anjos, ele se movia e simplesmente saía sons do seu corpo, mas ele queria um lugar que não era dele. Ele queria tirar a glória de Deus e ser como Deus, uma coisa que não era permitida. Então, o que acontece? Ele é destronado, o Senhor percebe que ele está fazendo isso e ele é destronado daquele lugar. Quando eu falo destronado, é tirado da posição, tá, gente? Ele foi retirado daquela posição e lançado fora do céu. Então ele foi desonrado. Por quê? Porque ele não exercia o poder da honra. Ele não reconhecia o poder de Deus. Ele desonrou a Deus. Então, como ele foi desonrado e retirado da posição que ele estava, ele quer que eu e você não entendamos sobre honra. Ele quer que eu e você sejamos desonrosos para que a gente não venha alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então eu quero declarar sobre a tua vida que você seja uma pessoa honrosa. Que você honre os seus irmãos da sua igreja, você honre seu pai, sua mãe, você honre a sua família, que você honre o seu marido, que você não venha perder o princípio da honra que está estabelecido sobre a tua vida. Amém? Então, se você conhece alguém que esteja vivendo uma vida desonrosa, uma vida onde não consegue entender que o homem é o cabeça, a esposa na sua posição, que você vê que ele está colocando a liderança fora do princípio, eu quero declarar algo sobre a sua vida. Deixe isso de lado, porque você está arrumando problema para você. Ser uma pessoa desonrosa tem uma consequência triste e muito dolorosa. Pessoas perdem seus casamentos porque desonram suas esposas e seus maridos. Pais perdem o respeito dos seus filhos porque desonram sua família, trazendo vergonha. Então, a gente precisa entender que o princípio da honra é algo incrível e poderoso e você pode mudar a história da sua vida exercendo esses princípios. Então, eu quero orar por você e se você já ficou comigo até agora, deixa aqui nos comentários da onde você é, eu quero conhecer você, conta aqui o teu testemunho, se esse canal tem abençoado a sua vida, se tem te ajudado. E fala de algum exemplo de honra que você já viveu, que mexeu com você. Eu quero saber, eu amo ler as histórias de vocês e eu quero orar por vocês. Não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, porque assim você me ajuda a alcançar mais vidas. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento cada um que está me assistindo agora. Deus, em nome de Jesus, que eles venham viver o teu sobrenatural, que eles venham experimentar quão grande e poderosa é a tua mão. Deus, na autoridade do nome de Jesus, que eles venham ser honrados por ti, porque eles entenderam que exercer o poder da honra, o princípio da honra é poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego a vida dos meus irmãos neste dia. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente, que você venha experimentar do princípio da honra e jamais deixe de exercê-lo, porque você vai colher os frutos. Depois de todo esse processo, Davi foi um rei, um grande rei. Ele fala com Saul e você pode reparar que olhando Saul para trás, Saul fica surpreso com tudo que Davi fez, porque não foi morto por ele. E Davi coloca seu rosto em terra e honra o rei. Então ele é honrado no seu reinado, porque ele sabe honrar. Lembra de tudo que eu sempre falei aqui no canal, aquilo que você semear, certamente colherá. Semeie honra e você colherá a honra. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu te espero amanhã às 22 horas para mais um vídeo aqui no meu canal. Fica com Deus, até o próximo vídeo.